Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta que pode parecer simples, mas que quando você leva a sério, muda tudo. Você não sabe quem é, ou você nunca teve espaço para ser quem queria. Para muitos de vocês que estão me assistindo agora, essa pergunta deve ter batido em algum lugar. Talvez tenha dado um aperto no peito. Talvez tenha feito você pausar por um segundo, porque muita gente hoje vive com essa sensação estranha, como se estivesse perdida, como se não se reconhecesse mais no espelho, como se estivesse vivendo uma vida meio automática, no piloto automático, só cumprindo o script. E a explicação mais comum que a gente escuta por aí é aquela frase pronta: eu preciso me encontrar, eu ainda não sei quem eu sou. Mas eu quero ser bem honesto com você hoje. Na clínica, depois de anos escutando pessoas, eu percebo que, na maioria das vezes, não é bem isso que está acontecendo. O problema não é que você não tenha uma identidade. O problema é que a identidade que você carrega foi construída para sobreviver, não para você existir de verdade. Pensa comigo, desde pequeno, você aprendeu a se comportar de um jeito que trouxesse aprovação, que não gerasse rejeição, que mantivesse a paz dentro de casa, que fizesse você ser aceitável na escola, na família, no grupo de amigos. Você aprendeu a calar certas partes de si, a esconder desejos que pareciam estranhos ou exagerados, a ser mais quieto, mais extrovertido, mais responsável, mais divertido, dependendo do que era exigido no momento. Você moldou uma versão de si mesmo que fosse funcional, uma versão que protegesse você da dor, da crítica, do abandono. E essa versão funcionou, ela te ajudou a chegar até aqui. Mas agora ela começou a apertar. Ela não cabe mais, ela não te representa por inteiro. E você sente isso, sente como um desconforto constante, como se estivesse usando uma roupa 2 números menor, bonita por fora, mas sufocante por dentro. E aí vem a grande confusão. Você acha que o problema é que não sabe quem é, mas na verdade o que está acontecendo é algo muito mais profundo. Você nunca teve espaço seguro para descobrir quem realmente é. Você nunca pôde ser quem queria ser sem pagar um preço alto por isso. Talvez você tenha sido punido quando era autêntico. Talvez tenha sido ridicularizado quando mostrava sensibilidade. Talvez tenha sido cobrado para ser forte quando só queria chorar. Talvez tenha te dito que seus sonhos eram bobos, impossíveis ou egoístas. E aos poucos, sem perceber, você foi guardando essas partes de si em uma caixa, trancou e jogou a chave fora. Hoje, você olha para a sua vida e pensa: essa sou eu? É isso mesmo que eu quero? Porque nada parece ter gosto. Porque a identidade que você construiu não foi feita para te fazer feliz. Ela foi feita para te fazer seguro. E segurança é importante, mas ela não é vida. Vida de verdade acontece quando você começa a recuperar o espaço para ser quem você é, sem pedir permissão, sem se desculpar, sem ter medo de não ser amado por isso. Então, ao longo desse vídeo, eu quero te convidar a uma coisa diferente. Não é sobre se encontrar como se você fosse um objeto perdido. É sobre criar espaço para que quem você realmente é possa finalmente aparecer. É sobre olhar com compaixão para aquela criança ou adolescente que precisou se adaptar para sobreviver e dizer para ela, hoje com a voz de adulto: você não precisa mais se esconder, eu estou aqui agora e eu posso te proteger de um jeito diferente. Essa é a virada. Não é sobre descobrir uma identidade nova do nada.
É sobre permitir que a identidade que sempre esteve aí, viva, pulsante, verdadeira, possa finalmente respirar. E eu te garanto, quando você começa esse processo, as coisas mudam. A vida ganha cor novamente, as decisões ficam mais claras e, principalmente, você começa a se reconhecer no próprio reflexo. Então respira fundo comigo agora e me acompanha até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre como sair desse modo sobrevivência e começar a viver de verdade. O eu que se adapta. Desde muito cedo, você aprende uma coisa importante na vida. Para ser aceito, você precisa se adaptar. Se você se expressar demais, pode gerar rejeição. Se sentir demais, pode ser ignorado ou chamado de sensível demais. Se desejar demais, pode ser criticado, chamado de egoísta ou sonhador. Então, o que o nosso psiquismo faz para nos proteger? Ele se organiza, ele começa, ainda na infância, a moldar um eu possível, um eu que seja aceitável para os outros, um eu que não cause problemas, um eu que consiga sobreviver dentro daquele ambiente. O pediatra e psicanalista Donald Winnicott deu um nome muito preciso para isso. Ele chamou de falso self. É uma estrutura que a gente constrói para nos adaptar ao ambiente, mesmo que isso signifique nos afastar aos poucos de quem realmente somos. O falso self é inteligente, ele funciona muito bem, ele agrada os pais, ele se encaixa na escola, ele evita conflitos em casa, ele faz com que as pessoas digam: nossa, que criança boa, que adolescente maduro, que adulto responsável. Ele cumpre o papel, mas ele cobra um preço alto, porque com o tempo você começa a existir sem se sentir vivo, você cumpre as obrigações. Sorri quando é esperado, diz tudo bem, mesmo quando não está, faz o que tem que ser feito. Por fora, parece que está tudo no lugar. Por dentro, tem um vazio silencioso, uma sensação de que algo essencial está faltando. É como se você estivesse atuando em uma peça de teatro bem escrita, mas o personagem principal não fosse você. E o pior, muita gente passa anos, às vezes a vida inteira, sem perceber que está interpretando esse papel, porque o falso self é tão bem construído que ele vira automático. Ele vira o seu jeito normal de ser. Você nem questiona mais. Acha que é assim que eu sou. Mas lá no fundo, em momentos de silêncio, quando o barulho do dia acaba, vem aquela voz baixa perguntando: é isso mesmo? É essa a ideia que eu queria viver? E é exatamente aí que começa o desconforto que muitos carregam hoje. Não é que você não saiba quem é que você sabe, sim, mas passou tanto tempo sendo outra pessoa para sobreviver que agora tem medo de deixar essa máscara cair. Porque se ela cair, o que vai sobrar? Quem você vai ser quando parar de agradar, de se adaptar, de se encolher para caber? É sobre isso que eu quero falar nesse bloco. Sobre como esse eu adaptado foi sendo construído, sobre o preço que ele cobra e principalmente sobre o que é possível fazer quando a gente começa a perceber que ele já não nos serve mais, porque o falso self pode ter salvado você no passado, mas ele não foi feito para te carregar até o futuro que você merece viver. Quando você se afasta de si, com o tempo, acontece algo quase imperceptível. Você começa a confundir a adaptação com identidade. O que era só uma estratégia de sobrevivência vira quem eu sou. Você se torna o responsável, o forte, o que não dá trabalho para ninguém, o que resolve tudo, o que entende os outros, mas quase nunca é entendido, o que sorri mesmo quando está exausto por dentro.
Você aprende a ser exatamente o que esperam de você. E por um tempo isso parece funcionar. As pessoas te elogiam, a família se orgulha, o trabalho te valoriza, você ganha a sensação de estou fazendo certo. Mas, em algum momento, e esse momento chega para quase todo mundo, algo começa a incomodar. Não é um barulho grande, é um incômodo silencioso. Um vazio que não tem nome, uma sensação de desconexão, como se você estivesse assistindo à própria vida de fora. Uma dúvida que volta sempre, principalmente à noite ou nos momentos de pausa. Por que nada parece realmente meu? Por que eu faço tantas coisas e nenhuma delas me preenche de verdade? Por que eu me sinto tão sozinho, mesmo estando rodeado de gente? É nesse ponto que muita gente começa a sentir que está vivendo uma vida emprestada. Carl Gustav Jung chamava esse processo de individuação. Para ele, individuação não é virar uma pessoa melhor ou mais bem-sucedida. É o caminho de retorno a si mesmo. É retirar as camadas de persona que a gente construiu ao longo da vida para finalmente encontrar a essência que sempre esteve ali. Mas esse caminho exige uma coisa muito difícil: desconstruir o que você achava que era você. E isso assusta, porque desconstruir significa olhar para o eu responsável, eu forte, eu que não reclama, eu que sempre diz sim, e questionar: essa sou eu de verdade? Ou é só quem eu precisei ser para não ser rejeitado? Desconstruir significa permitir que partes suas que foram silenciadas voltem a falar. Significa sentir coisas que você aprendeu a não sentir. Significa desejar coisas que você foi ensinado a achar exageradas ou impossíveis. E isso gera medo. Medo de decepcionar as pessoas. Medo de não ser mais amado. Medo de descobrir que, por baixo de toda essa adaptação, tem alguém que nem você conhecia direito ainda. Mas é exatamente nesse desconforto que a vida começa a se abrir de novo. Por enquanto, você continua acreditando que o eu adaptado é o único eu que existe. Você vai continuar se sentindo vazio, mesmo fazendo tudo certo. O incômodo que você sente hoje não é um problema, ele é um sinal. É o seu ser verdadeiro batendo na porta, dizendo: ei, eu ainda estou aqui. Eu nunca fui embora. Só estava esperando você ter coragem suficiente para me deixar sair. E a boa notícia é que você não precisa destruir tudo de uma vez. Não precisa largar o emprego, terminar relacionamentos ou virar outra pessoa do dia para a noite. O processo começa de forma bem mais simples e ao mesmo tempo mais profunda. Começa quando você para de se identificar completamente com o papel que criou. Começa quando você permite que uma pequena rachadura apareça nessa armadura. Começa quando você tem a humildade de perguntar: e se eu não for só isso que eu mostro para o mundo? É aí que o caminho da individuação realmente começa. Caso clínico. Vou te dar um exemplo bem real que aconteceu na clínica. Uma paciente de 31 anos chegou ao meu consultório com uma frase que eu escuto com frequência: eu tenho uma boa vida, mas eu não me sinto eu. Ela tinha tudo que, teoricamente, deveria fazer alguém se sentir realizado: estabilidade financeira, um relacionamento estável de quase 6 anos, um trabalho estruturado em uma empresa boa, amigos, família por perto. Por fora parecia que ela tinha conseguido. Mas, quando sentava na poltrona e começava a falar, a história era outra. Nas primeiras sessões, ela descrevia a vida dela com uma voz quase neutra, como se estivesse contando a vida de outra pessoa. Tudo era certo, tudo era adequado, mas faltava vida na voz.
faltava brilho no olhar. Com o tempo, algo começou a aparecer com mais clareza. Todas as escolhas importantes da vida dela seguiam o mesmo padrão. Ela fazia o que era esperado, nunca o que realmente queria. A faculdade que escolheu foi a que os pais acharam mais segura. O emprego atual era o que oferecia mais estabilidade, mesmo que ela sentisse zero entusiasmo por ele. O relacionamento era com um homem bom, gentil, mas ela confessou, com muita dificuldade, que nunca sentiu aquela faísca verdadeira. Ficou porque ele é uma boa pessoa e não queria magoar ninguém. Um dia, durante uma sessão, eu perguntei algo simples. O que você deseja? Ela travou. O silêncio que veio em seguida foi daqueles pesados. Não era um silêncio vazio. Era um silêncio carregado. Ela não travou porque não tinha desejo. Ela travou porque o desejo nunca teve espaço para existir na vida dela. Desde pequena, ela aprendeu que desejar era perigoso, que querer algo só para si era egoísmo, que falar o que sentia de verdade podia gerar conflito ou decepção nos outros. Então, ela foi treinando o contrário, sentir pouco, querer pouco, ser fácil de conviver. O falso self dela era tão bem construído que, quando eu perguntava sobre desejo, era como se eu estivesse falando em outra língua. Ela literalmente não sabia acessar aquela parte. Nas sessões seguintes, começamos a fazer um exercício bem simples, mas profundo. Eu pedia que ela terminasse a frase, eu quero, sem pensar no que os outros iam achar, sem pensar se era razoável, sem julgar se era possível. No começo, ela só conseguia dizer coisas pequenas e seguras. Depois de algumas semanas, algo começou a rachar. Ela chorou ao dizer pela primeira vez, em voz alta, eu quero viajar sozinha. Eu quero mudar de área de trabalho. Eu quero poder dizer não sem me sentir culpada. Eram desejos que sempre estiveram ali, guardados em algum lugar profundo. Mas ela tinha tanto medo de reconhecê-los que preferia viver anestesiada. Esse caso ilustra perfeitamente o que estamos falando. Muita gente não está perdida porque não sabe quem é. Está anestesiada porque passou anos treinando para não querer, não sentir e não ser. E o momento de virada acontece exatamente quando a pessoa começa a permitir que esses desejos silenciados voltem a falar, mesmo que seja com medo, mesmo que seja aos poucos. Porque desejo não é luxo, desejo é sinal de vida. Quando você para de ouvir o que quer de verdade, você para de viver de verdade. O inconsciente e o desejo. Agora eu quero trazer uma ideia que pode parecer um pouco mais densa, mas que é fundamental para entender o que estamos conversando. Jacques Lacan, um dos psicanalistas mais importantes do século XX, trouxe uma provocação central. O desejo não é livre. Ele não nasce puro, espontâneo, só nosso. O desejo é atravessado pelo desejo do outro. Ou seja, muitas vezes você não está desejando o que você realmente quer. Você está desejando o que aprendeu que deveria querer. Pensa comigo. Desde pequeno você foi bombardeado por desejos alheios. O desejo dos pais, quero que meu filho seja alguém na vida. O desejo da família, quero que você seja bem-sucedido. O desejo da sociedade, quero que você seja produtivo, magro, casado, estável. O desejo das redes sociais, quero que você tenha uma vida que dê inveja. E aos poucos, sem perceber, o seu desejo foi sendo moldado por esses olhares externos. Você começa a querer o curso porque é o que dá dinheiro. Quer o relacionamento porque é a idade certa. Quer o corpo porque é o padrão aceitável. Quer a vida estável porque é o que as pessoas respeitam. Mas, no fundo,
será que esse desejo é realmente seu? Lacan diria que não. Ele diria que você está vivendo um desejo emprestado, um desejo que veio do outro e que você internalizou como se fosse seu. E é exatamente aí que surge a desconexão profunda. Você vive, mas não se reconhece no que vive. Você conquista coisas, você cumpre metas, você realiza o que deveria realizar. E mesmo assim, quando olha para tudo que conquistou, sente uma estranheza. Eu tenho isso tudo, mas por que não me sinto pleno? Porque parece que estou vivendo a vida de outra pessoa. Porque parte de você sabe que está correndo atrás de um desejo que não nasceu dentro de você. Ele foi colocado ali, foi ensinado, foi exigido. E o inconsciente, ele não mente. Ele manifesta essa desconexão de várias formas. No vazio que aparece depois de uma conquista, na ansiedade que surge sem motivo aparente, naquela sensação constante de falta algo, na dificuldade de sentir prazer genuíno nas coisas que você deveria gostar. O desejo verdadeiro, aquele que vem da sua singularidade, ele foi sendo empurrado para o fundo, silenciado, esquecido. Enquanto você continuar correndo atrás do desejo do outro, você vai continuar se sentindo um estranho dentro da própria vida. A grande virada no processo terapêutico e na vida é quando a pessoa começa a separar o que eu acho que devo querer do que eu realmente desejo, mesmo que seja inconveniente, mesmo que assuste, mesmo que não seja entendido. Essa separação não é fácil, ela exige coragem, exige olhar para dentro com honestidade brutal, exige tolerar a angústia de não saber mais tão claramente quem eu sou, enquanto as camadas velhas caem. Mas é só depois dessa separação que algo autêntico pode nascer, porque o desejo verdadeiro não grita, ele sussurra. E para ouvi-lo, você precisa parar de ouvir tão alto o que os outros esperam de você. O preço de não ser você. Quando você não pode ser quem realmente é, algo precisa sustentar essa escritura. E esse algo cobra um preço alto, dia após dia. Ele aparece disfarçado de várias formas. Ansiedade que surge sem motivo aparente, cansaço constante mesmo quando você dorme bem, aquela sensação de falta de sentido que não passa, mesmo quando tudo está dando certo. Dificuldade enorme para tomar decisões simples ou importantes. Por quê? Porque decidir de verdade exige contato com o desejo. E o desejo foi silenciado há muito tempo. Quando você vive dentro do falso self, cada escolha precisa ser validada pela pergunta: o que os outros vão achar? Será que isso é responsável? Será que eu vou decepcionar alguém? Em vez de perguntar: isso faz sentido para mim? Isso me acende por dentro? Sem contato com o próprio desejo, a vida vira um exercício de adivinhação. Você fica paralisado, tentando escolher o que deve fazer, em vez de escolher o que quer fazer. E essa paralisia custa energia, muita energia. O corpo paga a conta, a mente paga a conta, a alma paga a conta. Nietzsche tinha uma frase famosa e ao mesmo tempo incômoda: torne-se quem você é. Muita gente lê isso como um convite leve e motivacional. Mas Nietzsche não estava sendo leve. Ele sabia que se tornar quem você é, muitas vezes exige perder quem você aprendeu a ser. Exige deixar morrer partes de você que foram muito úteis no passado. Exige abrir mão da aprovação que você passou anos conquistando. Exige enfrentar o medo de ser visto como egoísta, estranho, irresponsável ou fraco. Porque para voltar a ser quem você é, você precisa, em algum momento, decepcionar a versão que os outros construíram de você na cabeça deles.
E isso dói. Dói ver alguém que te ama ficar confuso ou chateado, porque você não é mais tão fácil quanto antes. Dói dizer que não. Dói dizer não quando você sempre disse sim. Dói escolher um caminho que ninguém da sua família entende. Mas o preço de continuar fingindo que você é só aquela versão adaptada, esse preço é muito mais caro. É viver uma vida inteira sem nunca ter se sentido realmente vivo. É chegar aos 40, 50, 60 anos e olhar para trás pensando, eu fiz tudo certo, mas cadê eu nessa história toda? Por isso, quando o desconforto aparece, a ansiedade, o cansaço, o vazio, não é um sinal de que você está falhando. É um sinal de que a vida está te chamando para algo maior. Está te chamando para parar de pagar o preço de não ser você. Está te chamando para começar, mesmo que aos poucos, a se tornar quem você é. A falsa ideia de se encontrar. Existe uma ideia muito vendida hoje em dia, principalmente nas redes sociais e em livros de autoajuda. Descubra quem você é, encontre o seu eu verdadeiro. Vá atrás da sua essência. Parece bonito, parece simples, mas na prática essa ideia pode ser bastante enganosa, porque você não encontra o seu eu como quem encontra um objeto perdido debaixo do sofá. Não é uma caça ao tesouro onde, de repente, você tropeça em uma versão completa e pronta de si mesmo. Na verdade, o processo é bem diferente. Você não encontra, você constrói. Você reconhece, você resgata. Você vai retirando camadas de adaptação, de medo, de expectativa alheia. E aos poucos vai permitindo que algo mais verdadeiro venha à tona. Jean-Paul Sartre, o filósofo existencialista, tinha uma frase forte sobre isso. O ser humano está condenado à liberdade. Ele não estava sendo poético, estava sendo duro. Significa que não existe uma essência pronta esperando por você lá dentro. Como um diamante escondido. Você não é algo fixo, definido desde o nascimento. Você é construção. Você se torna quem você é através das suas escolhas, dos seus atos, da coragem de dizer sim ou não de forma autêntica. E aqui está o ponto mais importante. Essa construção só acontece quando você sai da repetição automática. Enquanto você continuar vivendo do piloto automático, fazendo o que sempre fez, sendo quem sempre foi para os outros, repetindo os mesmos padrões de adaptação, nada novo pode surgir. O eu verdadeiro não aparece quando você estiver ocupado demais, sustentando o falso eu. Ele só começa a se revelar quando você cria espaço. Quando você para de preencher todos os minutos do dia, quando você permite o silêncio, quando você ousa fazer uma escolha que não é mais segura, quando você pergunta o que eu quero de verdade e tolera a angústia de não ter a resposta na hora. Sair da repetição automática exige desconforto, exige tolerar a incerteza, exige aceitar que, por um tempo, você pode se sentir perdido, mas dessa vez de um jeito diferente. Um perdido que tem potencial, não um perdido que é vítima. Porque o caminho não é achar quem você é permitir que quem você pode ser, é permitir que quem você pode ser deixe de ser sufocado. É escolher todo dia, em pequenas e grandes decisões, parar de ser só quem você precisou ser e começar a experimentar quem você pode se tornar. Essa é a diferença entre sobreviver e viver. O caminho de volta para si. Então, se não se trata de se encontrar, como quem acha algo perdido, como é que se faz esse caminho?
O caminho de volta para si mesmo não é uma grande revelação mágica. Ele é feito de pequenos atos de coragem repetidos ao longo do tempo. É quando você começa a notar, às vezes, em que você se encolhe para caber. É quando você percebe o sim que sai automático da boca e pela primeira vez se permite dizer não. É quando você para de explicar tanto porque quer algo e simplesmente permite que o desejo exista, mesmo que pareça bobo ou egoísta para os outros. É resgatar o verdadeiro self, aquele que o Winnicott falava, a parte de você que sente, que deseja, que cria, que erra, que se emociona de verdade. Esse resgate não acontece de uma vez, ele acontece em camadas. Primeiro, você reconhece o falso self sem julgá-lo com raiva. Ele te protegeu por muitos anos. Ele merece gratidão, não crítica. Depois, você começa a criar espaço para o que estava guardado. Um espaço de silêncio, um espaço de curiosidade, um espaço onde você pode perguntar, sem pressão, o que eu sinto agora? O que eu quero, mesmo que ninguém entenda? O que me faria sentir vivo, mesmo que dê medo? E aos poucos você vai experimentando. Pode ser algo pequeno no começo. Escolher uma roupa que você gosta de verdade e não a que fica bem. Dizer para alguém próximo o que você realmente pensa, sem suavizar. Dedicar uma hora do seu dia só para fazer algo que te acende, sem justificativa de produtividade. Cada vez que você faz isso, uma rachadura aparece na armadura antiga. E por baixo dela algo começa a respirar. Não vai ser confortável o tempo todo. Vai ter angústia, vai ter dúvida. Vai ter momentos em que você vai querer voltar para o modo automático, porque era mais previsível. Mas também vai ter momentos de vitalidade que você não sentia há anos. Uma sensação de isso sou eu, que chega devagar, mas chega forte. O caminho de volta para si não é sobre virar outra pessoa. É sobre parar de trair quem você sempre foi no fundo. É sobre ter a coragem de ser imperfeito, de ser incoerente às vezes, de ser humano de verdade, em vez de ser uma versão polida, adaptada e aceitável. E quando você começa esse movimento, algo interessante acontece. As pessoas ao seu redor podem se dividir. Algumas vão se aproximar mais porque finalmente estão vendo alguém real. Outras vão se afastar porque o velho você era mais conveniente. E tudo bem, porque o que você ganha em troca é algo que nenhum aplauso ou aprovação pode dar. A sensação de estar finalmente habitando a própria vida. Não como um convidado, não como um ator, mas como dono da casa. Esse é o verdadeiro retorno. Não para uma identidade pronta, mas para uma existência autêntica. Agora eu quero ir um pouco mais fundo com um filósofo que para mim é um dos que mais iluminam exatamente o que estamos vivendo hoje. Heidegger e o chamado da autenticidade. Martin Heidegger. Ele não era psicanalista, era filósofo. Mas a forma como ele descreveu a existência humana parece feita sob medida para quem se sente preso no eu que se adapta. Heidegger usa uma palavra central. Dasein. Não é só ser humano, é ser aí. Significa que nós não existimos como uma coisa isolada dentro da cabeça. Nós existimos jogados no mundo, juntos com os outros, dentro de uma rede de significados que já existia antes de nascermos. E é exatamente aí que o problema começa. Desde que nascemos, somos lançados num mundo que já tem regras, papéis e expectativas.
e o que Heidegger chama de o impessoal, ou o eles, toma conta da nossa vida. O eles dizem que tem que ser assim. O eles acham que sucesso é isso. O eles esperam que você seja responsável, produtivo, fácil de lidar. E a gente cai nisso. Heidegger chama esse movimento de queda. Não é uma queda moral, é uma queda existencial. A gente se perde no falatório vazio, na curiosidade superficial, na ambição de ser igual aos outros. A gente vive de forma inautêntica. É o falso self perfeito. Você não decide mais. O eles decide por você. Você não sente mais. Você sente o que deve sentir. Você não deseja mais. Você deseja o que eles aprovam. E o mais perigoso, você nem percebe que está vivendo assim. Parece normal, parece a vida. Mas Heidegger diz que existe um chamado que pode nos acordar. Esse chamado vem da consciência, não a consciência moral que julga certo e errado, mas uma voz silenciosa, quase incômoda, que surge quando paramos de correr. E o que ela nos lembra? Que somos mortais. Ser para a morte não é mórbido, é libertador. Quando você realmente encara que um dia vai acabar, toda aquela correria para agradar eles perde o sentido. De repente você percebe, eu estou gastando a única vida que tenho, sendo quem os outros precisam que eu seja. E nesse momento de angústia, Heidegger chama de angústia, que a possibilidade da autenticidade se abre. A angústia não é medo de algo específico, é o sentimento de que o mundo familiar, o mundo deles, de repente fica estranho. É o momento em que o falso self perde a força e o verdadeiro ser aí pode finalmente se revelar. A autenticidade para Heidegger não é virar outra pessoa. É parar de fugir de si mesmo, é assumir a própria existência com tudo que ela tem de finito, de incerto, de solitário, e mesmo assim escolher. Escolher de verdade, não porque eles vai aprovar, não porque é seguro, mas porque é o seu projeto de ser. Por isso ele diz que a autenticidade exige resolução, uma decisão firme de não mais se esconder atrás do que é conveniente. E é exatamente isso que a gente vê na clínica. O momento em que a pessoa para de dizer eu sou assim porque sempre fui, e começa a dizer eu posso ser diferente, mesmo que assuste. Heidegger não promete felicidade fácil. Ele promete algo mais raro, a possibilidade de viver uma vida que seja verdadeiramente sua. Não uma vida copiada, não uma vida emprestada, uma vida assumida. E é só quando assumimos nossa existência, com sua finitude, sua liberdade, sua responsabilidade, que o vazio começa a se preencher. Não com coisas, não com aprovação, mas com presença, com a sensação de finalmente estar habitando a própria vida. Casos clínicos. A mulher que tinha tudo, mas não se sentia viva. Uma paciente de 31 anos chegou dizendo exatamente isso. Eu tenho uma boa vida, mas eu não me sinto eu. Ela era gerente de projetos em uma empresa sólida, casada há 5 anos, com um homem carinhoso. Tinha um apartamento bonito e viajava todo ano. Os pais se orgulhavam dela. Os amigos a chamavam de equilibrada. Nas sessões, porém, o padrão aparecia claro. Todas as escolhas importantes da vida dela tinham sido feitas para não decepcionar ninguém. A faculdade de administração, os pais acharam mais segura que a arte, que era o que ela realmente gostava. O casamento, ele é um bom homem, não queria ficar sozinha. Até o corte de cabelo e as roupas eram escolhidos pensando no que ficaria adequado, no trabalho e nas fotos de família.
Quando eu perguntava, o que você sente vontade de fazer? Ela ficava em silêncio por longos minutos. Não era falta de desejo, era que o desejo tinha sido treinado para ficar quieto. Depois de alguns meses, ela conseguiu dizer, chorando, eu queria poder viajar sozinha por um mês, sem explicar para ninguém, sem culpas. Mas eu nem sei mais se ainda quero isso ou se é só rebeldia. Esse caso mostra perfeitamente como o falso self funciona. Ele cria uma vida funcional, mas sufoca o verdadeiro self até a pessoa se sentir uma estranha dentro da própria existência. Caso 2. O homem forte que desmoronou aos 38 anos. Um paciente de 38 anos, engenheiro, chegou porque estava com crises de ansiedade fortes e insônia. Ele era o clássico pilar da família, sustentava os pais idosos, ajudava os irmãos. Era o cara que todo mundo procurava quando precisava resolver algo. Nunca reclamava, nunca chorava na frente dos outros. Homem não faz isso, ele repetia. Na terapia, descobrimos que desde os 12 anos, quando o pai perdeu o emprego e entrou em depressão, ele assumiu o papel de forte da casa. Ele calou a própria tristeza, os medos, o desejo de estudar música, ele tocava violão escondido. Criou um falso self hiperresponsável, prestativo e emocionalmente anestesiado. O estalo veio quando o chefe elogiou ele na frente de todos. Você é imbatível, nunca se abala. Naquele momento, em vez de orgulho, ele sentiu um vazio insuportável. Era como se alguém tivesse elogiado uma máscara. E ele soube que por baixo não tinha quase mais nada. Ele me disse um dia, eu passei a vida inteira sendo o que os outros precisavam que eu fosse. E agora não sei quem eu sou quando ninguém precisa de mim. Esse caso ilustra o preço alto da adaptação, o cansaço constante, a dificuldade de sentir prazer e a angústia que surge quando o falso self começa a rachar. Caso 3. A jovem de 27 anos que mentia para ser aceita. Uma paciente de 27 anos veio por causa de relacionamentos instáveis e uma sensação constante de não pertencer. Ela era extremamente simpática, se adaptava ao grupo em minutos. Mudava de opinião conforme a pessoa com quem estava falando. Mas depois se sentia vazia e com raiva de si mesma. Nas sessões, ela confessou que mentia com frequência. Mentiras pequenas no começo, sobre gostos, músicas, sobre o que tinha feito no fim de semana. Depois, mentiras maiores sobre quem ela era. Não era para ganhar vantagem, era para não ser rejeitada. Ela cresceu com uma mãe extremamente crítica, que só dava afeto quando ela era boazinha, quietinha e inteligente do jeito certo. O pai era ausente, então ela aprendeu cedo. Se eu mostrar quem eu sou de verdade, vou ser abandonada ou criticada. O falso self dela era uma performance constante de pessoa agradável. Quando começamos a trabalhar para ela poder dizer não, ou eu não gosto disso, ela tremia de medo, mas também era o momento em que ela se sentia mais viva. Depois de um tempo ela falou, eu passei anos sendo uma versão editada de mim mesma, e agora estou com medo de descobrir que a versão original é chata ou demais. Esse caso mostra como o falso self pode vir acompanhado de uma sensação de irrealidade, de dificuldade entre laços verdadeiros. Camus e o absurdo. Quero trazer agora outro pensador que ilumina profundamente esse desconforto que estamos conversando. Albert Camus,
Camus não se considerava existencialista no sentido estrito. Ele até se distanciava um pouco de Sartre. Mas sua filosofia do absurdo toca exatamente no coração do que muita gente sente hoje. Aquela estranheza silenciosa de viver uma vida que deveria fazer sentido, mas não faz. Para Camus, o absurdo não é algo trágico ou nihilista, no sentido de tudo é inútil. Então, desiste. O absurdo nasce de um confronto muito específico. De um lado temos o ser humano, nós, com nossa necessidade profunda de sentido, de ordem, de clareza, de propósito. Queremos que a vida responda às nossas perguntas. Por que estou aqui? O que tudo isso significa? Para onde estou indo? Do outro lado, temos o mundo silencioso, irracional, indiferente. O universo não responde. Ele não oferece um manual. Ele simplesmente é caótico, repetitivo, muitas vezes cruel ou vazio. Esse divórcio, esse choque entre o nosso clamor por significado e o silêncio do mundo, isso é o absurdo. Camus usa uma imagem poderosa para ilustrar isso. O mito de Sísifo. Sísifo, segundo a mitologia grega, foi condenado pelos deuses a empurrar uma pedra enorme até o topo de uma montanha. Quando chegava lá em cima, a pedra rolava de volta para baixo. E ele tinha que descer e começar tudo de novo, para sempre. Uma tarefa eterna, repetitiva e aparentemente sem sentido. Para Camus, nós somos um pouco como Sísifo. Muitos de nós passamos a vida empurrando pedras. O trabalho que não nos acende. Os papéis que cumprimos para ser aceitos. As rotinas que sustentam o falso self. As conquistas que deveriam nos preencher, mas deixam o gosto de só isso. E chega um momento em que a pedra rola para baixo novamente e a gente olha para ela pensando: por que estou fazendo isso de novo? Camus analisa 3 possíveis respostas diante do absurdo. A primeira, o suicídio físico, simplesmente parar de empurrar a pedra. A segunda, o suicídio filosófico, inventar um sentido externo, como uma crença ou uma ilusão que dê explicação pronta para tudo, muitas vezes através da religião ou de ideologias absolutas. Mas Camus propõe uma terceira via, mais corajosa e mais viva, a revolta. A revolta não é raiva destrutiva, é um não consciente e apaixonado ao absurdo. É dizer, eu reconheço que o mundo não tem sentido pronto, mas eu vou criar sentido mesmo assim. Eu vou viver intensamente. Eu vou empurrar a minha pedra com consciência plena, sem me iludir, mas também sem me render. E aqui vem a frase mais famosa e libertadora de Camus. No final, do mito de Sísifo. É preciso imaginar Sísifo feliz. Feliz não porque a tarefa tenha sentido externo, mas porque ele assumiu a tarefa, porque ele está presente no esforço, porque ao aceitar o absurdo, sem se curvar a ele, ele conquista uma liberdade estranha e profunda. Como isso se conecta com o que estamos falando? Muita gente que chega na clínica vive exatamente dentro do absurdo camusiano, sem nomear assim. Você construiu uma vida correta, estável, aceitável, adaptada, mas ela não responde à sua necessidade de sentido verdadeiro. O falso self é como empurrar uma pedra que não é sua. O vazio que você sente é o silêncio do mundo diante das suas expectativas não atendidas. A revolta nesse contexto não é destruir tudo. É parar de fingir que a pedra tem um propósito divino ou social que justifique tudo. É começar a escolher conscientemente quais pedras você quer empurrar ou se quer descer a montanha e procurar outra. É permitir-se
sentir a estranheza da vida sem anestesiar com mais adaptação, mais produtividade ou mais aprovação. É viver sabendo que não há garantia de sentido último, e mesmo assim escolher viver com intensidade, com autenticidade, e com um sim corajoso a própria existência. Camus nos lembra que a felicidade não está em resolver o absurdo, ela está em enfrentá-lo de olhos abertos e continuar criando beleza, conexão e sentido no meio dele. Porque no final, a revolta é um ato de amor pela vida, mesmo quando a vida não nos ama de volta da forma que esperávamos. Nietzsche e Camus, torne-se quem você é, e a revolta contra o absurdo. Ao longo desse vídeo, já falamos de Nietzsche com sua provocação forte. Torne-se quem você é. Não é um convite leve, é um desafio duro, porque se tornar quem você é exige coragem para perder a versão adaptada. O falso self que construímos para sobreviver, agradar e caber no mundo. Nietzsche viu claramente o niilismo que surge quando Deus está morto, quando as velhas certezas, religiões e valores prontos desabam. Para ele, a resposta não era cair no desespero ou no conformismo do rebanho. Era criar valores próprios, afirmar a vida com toda a sua força, inclusive o sofrimento, e viver de tal forma que você pudesse desejar repetir essa mesma vida eternamente, o que ele chamou de eterno retorno. É um teste radical de amor pela existência. Você conseguiria dizer sim para toda a sua vida, com as dores, as adaptações, os vazios e as vitórias repetindo-se para sempre? Agora, Albert Camus pega esse fio e leva para um lugar ao mesmo tempo próximo e diferente. Camus não fala tanto em criar sentido como Nietzsche. Para ele, o problema central é o absurdo, o choque entre o nosso desejo profundo de sentido, ordem e propósito, e o silêncio indiferente do universo. Nós queremos respostas. O mundo não dá. Nós construímos vidas corretas, trabalho estável, relacionamentos aceitáveis, papéis sociais que funcionam, mas chega um momento em que a pedra rola montanha abaixo de novo, como no mito de Sísifo, e a gente se pergunta: por que estou empurrando essa pedra que não é minha? Camus reconhecia a dívida com Nietzsche. Ele bebeu da crítica nietzschiana as ilusões e a negação da vida, mas Camus propõe uma saída mais sóbria e para muitos mais acessível à revolta. A revolta não é destruir tudo nem criar um super-homem. É um não consciente ao absurdo, seguido de um sim apaixonado à vida mesmo assim. É um olhar para o vazio e dizer: eu vejo que não há sentido pronto. Eu vejo que meu falso self foi uma tentativa de preencher esse silêncio. Mas eu escolho viver plenamente com consciência sem me iludir, com falsas esperanças e sem me render ao desespero. Camus termina o mito de Sísifo com uma imagem poderosa. É preciso imaginar Sísifo feliz. Feliz não porque a tarefa tenha sentido externo, mas porque ele assumiu a tarefa. Porque ele empurra a pedra com os olhos abertos, com intensidade, com desprezo pelo absurdo, e nesse ato conquista uma liberdade estranha e profunda. Perceba a ponte entre os dois. Nietzsche nos convida a afirmar a vida a ponto de querer repeti-la eternamente. Camus nos convida a revoltar-nos contra o absurdo e viver com intensidade, mesmo sabendo que não há garantia de sentido. Ambos rejeitam a fuga para o conformismo, para o piloto automático, para o falso self que nos mantém seguros, mas anestesiados.
Os dois dizem, cada um à sua maneira: pare de trair sua existência, pare de viver como se fosse apenas o que os outros esperam. Assuma sua vida com seu vazio, sua finitude, sua liberdade incômoda e viva de verdade. No fundo, tanto Nietzsche quanto Camus apontam para o mesmo movimento que vemos na clínica. O momento em que a pessoa para de perguntar quem eu devo ser e começa a viver a pergunta: como eu posso ser mais fiel a mim mesmo, mesmo que isso assuste? É quando você deixa de empurrar a pedra dos outros e começa a empurrar a sua própria, com consciência, com revolta, com amor ao destino ou com o desprezo lúcido do absurdo. E é exatamente aí que a vida, mesmo sem sentido pronto, ganha peso, cor e vitalidade. Voltando para casa, chegamos ao final deste vídeo, mas na verdade estamos apenas no começo de algo muito mais importante. Durante todo esse tempo, nós caminhamos juntos por um território delicado, o território de quem se adaptou tanto para sobreviver que acabou se afastando de si mesmo. Nós falamos do falso self que o Winnicott descreveu, aquela estrutura inteligente que nos protegeu, mas que com o tempo começou a nos sufocar. Falamos de como confundimos a adaptação com identidade, de como o desejo foi atravessado pelo desejo do outro, segundo Lacan. Falamos do preço alto que se paga por não ser quem se é: ansiedade, cansaço crônico, vazio, dificuldade de decidir, sensação de que nada parece realmente nosso. Nós olhamos para dentro com Heidegger e vimos como vivemos no modo eles, no impessoal, até que a angústia nos acorda para a possibilidade da autenticidade. Com Nietzsche, recebemos o chamado incômodo e libertador: torne-se quem você é, mesmo que isso exija perder a versão que os outros aprenderam a amar. E com Camus, aprendemos que o absurdo não precisa ser resolvido. Ele pode ser enfrentado com revolta, aquela revolta lúcida e apaixonada que nos faz empurrar nossa própria pedra com os olhos bem abertos, imaginando Sísifo feliz. Todos esses pensadores, cada um à sua maneira, apontam para a mesma direção. A vida verdadeira não é encontrada como quem acha um objeto perdido. Ela é construída, ela é resgatada, ela é assumida. Escolha após escolha, coragem após coragem. Eu sei que para muitos de vocês que assistiram até aqui, esse vídeo não foi apenas informação, foi um espelho. Talvez tenha doído em alguns momentos, talvez tenha trazido alívio em outros. Talvez você tenha sentido um aperto no peito ao reconhecer partes de si na paciente de 31 anos que tinha tudo, mas não se sentia ela. Ou no homem de 38 anos que era forte até não aguentar mais. Ou na jovem que mentia para ser aceita e no fundo só queria ser vista de verdade. Se isso aconteceu com você, saiba que não está sozinho. E, mais importante, não há nada de errado com você por sentir isso. O desconforto que você carrega não é sinal de fracasso. É sinal de vida tentando voltar a pulsar. É o seu verdadeiro self batendo na porta depois de anos preso no porão da adaptação. É o desejo silencioso dizendo: eu ainda estou aqui, me deixe sair. Então, o que fazer agora? Não é preciso virar a vida de cabeça para baixo amanhã. O caminho não exige grandes gestos dramáticos. Ele pede pequenos atos de honestidade repetidos. Comece observando quando você se encolhe para caber, quando diz tudo bem, mesmo quando não está, quando escolhe o seguro em vez do vivo, quando silencia um desejo porque não é o momento,
ou os outros não vão entender. E nessas pequenas fissuras, permita-se experimentar algo diferente. Diga um não gentil, mas firme. Escolha fazer algo só porque te acende, mesmo que pareça inútil. Permita-se sentir sem explicar. Escreva, desenhe, caminhe, chore, ria, sem roteiro. Crie espaço para o que estava guardado para respirar. Lembre-se, você não precisa destruir o falso self com raiva. Ele te protegeu quando você mais precisou. Agradeça a ele. Então, com compaixão de adulto, diga para aquela criança ou adolescente que precisou se adaptar tanto. Você não precisa mais se esconder. Eu estou aqui agora e eu posso te proteger de um jeito diferente, sem te fazer desaparecer. Esse é o movimento mais revolucionário que existe. Passar de sobreviver para habitar, de ser quem os outros precisam que você seja, para ser quem você pode se tornar. Não vai ser linear. Vai ter dias em que você vai querer voltar para o antigo conforto. Vai ter medo, vai ter dúvida, vai ter momentos em que você se sentirá perdido de novo, mas dessa vez será um perdido cheio de possibilidades. E aos poucos, quase sem perceber, algo vai mudar. Você vai começar a se reconhecer no espelho. As decisões vão pesar menos, porque virão de dentro. Os relacionamentos vão se transformar. Alguns vão se aprofundar. Outros vão naturalmente se distanciar, porque o que era conveniente já não serve mais. Você vai sentir gosto na vida novamente, não porque tudo ficou perfeito, mas porque você finalmente está presente nela. Porque no fim das contas, a grande questão não é quem eu sou, a grande questão é, estou vivendo de um jeito que honra quem eu posso ser? E quando você começa a responder essa pergunta com a própria vida, com suas escolhas, com sua voz, com seu corpo, com seu desejo, você não precisa mais se encontrar. Você começa a se tornar. Eu espero que esse vídeo tenha plantado uma semente em você. Não uma semente de pressão ou de mais uma obrigação, mas uma semente de permissão. Permissão para existir de verdade. Permissão para desejar. Permissão para ser imperfeito, incoerente e vivo. Se algo aqui tocou você profundamente, volte a esse vídeo quantas vezes precisar. Escreva, reflita e se sentir que é o momento, procure ajuda profissional, não para se consertar, mas para criar um espaço seguro onde o seu verdadeiro self possa finalmente aparecer. Você não está atrasado, você não está quebrado, você só passou muito tempo sendo quem precisava ser para sobreviver. Agora, com a maturidade que conquistou, você tem condições de ser quem veio ser. Não é sobre chegar a um destino final chamado eu autêntico. É sobre caminhar com mais fidelidade para si mesmo a cada dia. Porque a vida não espera que você se encontre, ela espera que você pare de se esconder. E quando você faz isso, ela responde com cor, com intensidade, com uma sensação estranha e maravilhosa de finalmente estar em casa, dentro de si mesmo. Obrigado por ter ficado até aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precise ouvir essas palavras. E lembre-se, o mundo não precisa de mais pessoas adaptadas, ele precisa de pessoas vivas. Cuide-se, seja gentil consigo mesmo nesse processo. E comece hoje, ainda que em pequenas coisas, a voltar para casa. Eu estou torcendo por você.